Olá pessoal, tudo bem? Todos muito bem-vindos a mais um Drops da Makers, um conteúdo que a gente vem trazendo aqui para vocês com profissionais incríveis para que possa provocá-los a trazer transformações para suas carreiras, para pensar num insight diferente. E eu estou muito feliz porque eu também estou aprendendo aqui, porque são conteúdos muito densos, muito legais. O nosso convidado de hoje é o Rafael Mota, ele é especialista em Martech, especialista em engenharia e soluções para marketing, e ele vai trazer para a gente alguns insights sobre como colocar tecnologia no processo de marketing, por que isso é importante para você. Se você está numa empresa agora, se você está fazendo uma transição para marketing, por que você tem que pensar em tecnologia? Por que tecnologia é importante para não só automatizar o seu processo, mas te dar mais inteligência na tomada de decisão? Bom, eu passo a palavra para o Rafa. Rafa, vamos lá. Pergunta que não quer calar. Por que colocar tecnologia no processo e na operação de marketing te torna um profissional mais estratégico? Legal, obrigado, Tiago. Eu acho que é o seguinte, quando a gente fala dessa disciplina, né, de Martech de um modo geral, a gente está falando basicamente sobre uma ciência que conecta marketing, conecta tecnologia, mas quando você começa a estruturar esse pensamento e organizar essa área dentro da tua companhia, você realmente vai ter que passar por vários capítulos, que eu acho que é o que faz com que isso tudo ganhe corpo, né, e de fato permita que você seja de fato mais estratégico, né, torne essa área uma área tão estratégica para a companhia de modo geral. A gente está falando basicamente sobre orquestração de tecnologia, processo, uma implementação muito intensa de cultura. Eu acho que esse é um dos capítulos mais importantes, porque de fato, se você não tiver uma cultura voltada a analisar os dados, consumir os dados para a tomada de decisão, toda a dinâmica e orquestração de tecnologia, ela passa a não ter tanto sentido, né? Então, esse é um capítulo muito importante para ajudar na dinâmica de trabalho de um modo geral, né? Eu costumo organizar o pensamento do porquê que isso é tão importante, colocando as etapas que a gente precisa percorrer de fato para poder construir esse planejamento e de fato chegar nesse lugar. E o primeiro passo é compreender de verdade qual que é o objetivo da empresa, né? Então, assim, passar por isso, criar consciência do seu papel dentro do cumprimento desse objetivo é o primeiro passo para conseguir chegar, construir, né, de maneira coerente algo que tem uma ambição particular, né, que é da área de marketing ou da área de Martech de um modo geral, somado a esse objetivo macro que precisa ser respeitado para a gente conseguir chegar no mesmo lugar, né? O segundo ponto é entender de fato quais são as nossas ambições como área de relacionamento com o nosso consumidor. Às vezes é com o consumidor, às vezes é de impacto cultural, às vezes é uma ação social, enfim. Compreender também quais são esses objetivos que orbitam, né, todo o planejamento é extremamente importante, né, para poder contemplar dentro do planejamento. E para a gente poder transformar isso em algo que funcione bem, é mandatório que você entenda muito bem e construa uma forma legível da jornada do seu consumidor end-to-end. Porque senão você nunca vai conseguir entender de fato quais são os gatilhos para a tomada de uma decisão, você não vai conseguir acompanhar os indicadores que de fato expressam o sucesso das etapas que o consumidor está passando e se ele está satisfeito ou não, porque eu acho que esse é um fator muito importante, satisfação aliado aos resultados finais que a gente coloca como missão da própria empresa. E aí, com base nisso, quando você consegue montar essa jornada, você realmente passa para o desafio que eu acho que é o mais específico, que é voltado para a tecnologia, que é conseguir orquestrar. E aí mora o desafio mais intenso no ponto de vista técnico, que é orquestrar todo o ferramental, toda a tecnologia para poder capturar os dados, armazenar essa informação, limpar, tornar ela organizado bastante para que você possa disponibilizar isso para os times de maneira que todo mundo possa usar isso na rotina para tomar decisão, para perceber se as coisas estão funcionando, se elas não estão funcionando e mudar a rota, se for necessário, na hora que a coisa está acontecendo. A gente estava acostumado, tempos atrás, a realmente olhar para trás e ver se funcionou ou não funcionou o planejamento. E o Martech entra com essa filosofia de inteligência de mercado, incorporando essas áreas de BI para o marketing, para a gente tomar decisões mais rápidas e melhorar ou alguma rota criativa, de campanha, ajustar a eficiência, a eficácia da nossa comunicação enquanto as coisas estão acontecendo.
É muito importante entender também que quando a gente organiza as informações e passa a consumir elas, a gente cria critérios que realmente ajudam a gente a escolher melhor as rotas criativas, né? Isso não significa romper com a criatividade, mas sim trazer mais ciência para poder orientar e construir nesse processo de montagem dessa rota criativa. Isso costuma ter muito sucesso, porque peças que têm uma pertinência na conversa, que participam melhor do contexto histórico daquele momento, elas tendem a ser mais eficazes e mais eficientes, porque você entra no universo da conversa em vez de ficar competindo atenção com o que está acontecendo. Então, é de compor melhor o ambiente mesmo de comunicação do momento que a gente está vivendo, né? E aí a gente parte para um capítulo que eu acho que também é muito importante, que é a parte de trazer ciência para a construção das nossas audiências. Isso significa escolher melhor como e com quem a gente vai falar, quais são os canais, quais são os parceiros que vão se aproximar. Isso vai variar de acordo com a campanha, de acordo com o nosso objetivo de negócio, de acordo com o momento histórico, né? Um momento é um parceiro, num outro momento é um outro parceiro, é uma tendência de comportamento dentro das próprias redes sociais, por exemplo, que vai ditar qual que é o caminho que a gente vai seguir. E estar antenado nisso tudo faz com que a gente seja mais criterioso na forma como a gente monta essas audiências e de fato atinja melhor os nossos consumidores lá na frente. E aí na prática é o seguinte, tudo isso são capítulos isolados que servem para a gente poder compreender muito bem quem somos nós, quem é o nosso consumidor, como que a gente coleta informação, armazena, organiza e usa essa informação para poder se comunicar melhor, trocar melhor com o nosso consumidor, mede todas essas interações para ajustar o que for necessário e de fato traga isso de volta para a nossa rotina, né, de operação, para poder melhorar as nossas próximas campanhas, a nossa relação atual com o cliente. Então eu costumo dizer que montar um ambiente de tecnologia orquestrada junto com o time de marketing para poder coordenar a operação é montar uma máquina da empatia que leva em consideração o que a gente tem como objetivo, como área, como empresa, de um modo geral, mas também permite que a gente seja mais empático com o consumidor, abraçando um pouco mais o que eles têm como estímulos, como eles oferecem, o que eles oferecem, tanto no mar aberto, né, sem falar necessariamente com a gente nos nossos canais proprietários, quanto com interações que eles fazem com a gente, para que a gente consiga construir uma relação mais genuína e a gente consiga alavancar nossas vendas, alavancar os objetivos da empresa, sem ferir nenhuma intenção ou ambição do próprio consumidor final. Acho que essa é a síntese do que eu entendo como Martech, e por isso que eu acho que passar por todos esses capítulos, montar uma operação orquestrada, faz de fato com que a gente seja mais estratégico, porque cobrir todos esses capítulos eu acho que é um grande desafio. Parece simples, é um roteirinho, mas é muito complexo, porque envolve pessoas, envolve níveis de maturidade, envolve ambições, então a gente tem que ter um baita de um jogo de cintura para conseguir operar isso tudo, construir essa máquina, sem perder foco e chegar onde todo mundo quer chegar. É incrível, Rafa. É incrível os pontos que você toca e eu tenho total felicidade de comparar e de compartilhar, na verdade nem comparar, compartilhar esse conteúdo com a nossa audiência, com quem está assistindo esse Drops agora, porque a gente está conversando com pessoas que estão nas áreas de marketing, que está passando por uma transformação gigantesca na cadeira de soft, hard skills, né? A gente tem profissionais de marketing que estão sendo cobrados para ter respostas, talvez seja a posição que mais tem dúvidas do que fazer. E colocar a tecnologia vai te ajudar a ter as respostas certas. E no final do dia, o que o Rafa disse, Martech, que é a disciplina que encapsula tudo isso, são fundamentos que vai fazer a sua marca ou a empresa que você lidera o marketing lidar melhor com o consumidor, criar uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais personalizada e impactar no resultado final. Então, Rafa, obrigado por esse insight. Galera que está assistindo, acompanha a Makers, tem muito mais conteúdo aqui que a gente vai compartilhar com vocês e pega a visão, hein? Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.